No mundo sectário, nós temos líderes sectários, onde eles são realmente hereges, segundo a nossa interpretação bíblica. Entretanto, são pessoas que, apesar de viver numa heresia, o seu caráter social é um caráter plausível, tangível com a ética, apesar de herege. Entretanto, existe um outro grupo de hereges que, além de estar envolvido numa doutrina equivocada com relação à nossa interpretação da Bíblia, esse indivíduo tem um caráter problemático. Eu poderia dizer, para ser eufemístico, essa pessoa vive no ostracismo do caráter. Ou seja, esse líder, além de herege, ele é uma pessoa que não vive uma vida libada com a ética e com a moral que deveria ter de um religioso. E esse tipo de gente desperta em mim os sentimentos mais primitivos. Me deixa realmente impactado, nervoso e um tanto irado, porque o que é feito com as pessoas, o que é, digamos assim, desconstruído na fé das pessoas, é um mal que é quase irreparável. É um mal que se torna, digamos assim, permanente na vida da pessoa. O pastor Paulo Romeiro escreveu um livro muito especial nesse sentido, que se você puder ler, chama-se Decepcionados com a Graça. É um livro que você deveria lê-lo. Se você puder adquirir, entrar na internet ou aí na livraria evangélica, compre esse livro para você tentar entender o que estou compartilhando contigo agora. Decepcionados com a Graça. É um livro que retrata muito bem isso. O estrago que esse movimento, não só esse como outros, tem feito na igreja brasileira. É um estrago que tem levado o número de não religiosos, de pessoas que não querem saber de religião, não é que são ateias, mas que não querem saber de religião, a um número de 15, 19 milhões de pessoas no Brasil. É em torno de 7% da população brasileira hoje está apática, distante da religião, não quer saber de religião, porque foi roubada, foi espoliada, foi ofertada literalmente a sua lã, foi tirado dele a sua moral, a sua ética, a sua vida, tudo que ele tinha foi tirado naquela determinada religião, ou determinado grupo religioso. Então há pessoas extremamente machucadas, feridas, decepcionadas, pessoas que estão completamente perambulando pela sociedade como que não querendo mais nada com nada, devido a esse tipo de atitude. Então hoje nós vamos tratar de IURD, ou Igreja Universal do Reino de Deus. Que reino é este? Ou que reino é esse? Eu digo este, porque nós estamos tratando de uma perspectiva de dentro para fora. Se eu falasse que reino é esse, eu estaria tratando de uma perspectiva de fora para dentro. Mas eu estou tratando de uma perspectiva de dentro, extrinsecamente para fora. E isso que nós vamos ver nessa tarde. Eu quero fazer uma recomendação bibliográfica, e aí eu estou recomendando uma bibliografia. O primeiro livro está ali, ó, Bispo S.A., é um tratado sociológico escrito por um estudante de antropologia e sociologia, e é um livro muito interessante, custa barato, acho que é R$26 ou R$29, é um livro de quase 250 páginas. Bispo S.A. mostra uma análise sociológica da Igreja Universal do Reino de Deus. É uma literatura que você deve fazer, porque isso atinge a todos nós. A segunda literatura que eu recomendo ali, você não vai encontrar mais para vender, porque a Igreja Universal, ela caçou praticamente esse livro, comprou os direitos, não deixou a edição propagar. É de um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor Joaquim de Andrade conheceu ele, eu não o conheci, pastor Mário Justino.
Você encontra esse livro em PDF na internet para baixar. Universal, que reino é este? Neste livro, por exemplo, ele conta que todos aqueles pedidos que chegam da televisão, do jornal, que vai para a igreja, aqueles pedidos todos que a pessoa coloca a oferta, junto com o pedido, que diz que vai levar para Israel, para a fogueira santa de Israel, vai tudo para o esgoto, vai tudo para o rio, aonde ali é jogado e despejado, e ninguém lê, ninguém sabe, ninguém vê. Só pegam o dinheiro da pessoa e jogam o pedido fora. O pastor, Mário Justino, que foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, ele conta isso nesse livro. E aí você tem uma terceira recomendação que você pode comprar na loja do cacp.com.br, que é a nossa apostila escrita pelo presbítero Paulo e por mim, Iurde, que reino é este? Essa apostila, ela tem em torno de 40 páginas, e ela é bem acessível, bem baratinha, você pode adquirir ela lá no nosso site, e é um tratado teológico sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Então nós refutamos teologicamente os argumentos desta denominação religiosa, ok? Então está aí a recomendação. Preciso agora fazer uma leitura da minha lauda aqui, para tentar contextualizar o movimento aqui que nós estamos nos referindo. O movimento liderado pelo bispo Edir Macedo começou a regimentar pessoas para o seu aprisco a partir de 1975, ano em que fundou a Cruzada do Caminho Eterno, entidade que também chamaria Casa da Bênção, antes de mudar o nome definitivamente para Igreja Universal do Reino de Deus. Isso aconteceu em 1977. Edir Macedo iniciou sua jornada ao lado do seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares, R.R. Soares, o hoje missionário R.R. Soares, que conhecera em 1968 na Igreja Vida Nova. Soares casou-se com a irmã caçula do bispo Edir Macedo, mas ambos se chocaram muito na administração da igreja. Em 1980, uma cisão rompeu de vez a amizade entre os dois pastores. Havia discórdias em vários aspectos. Então, o bispo Macedo propôs uma assembleia excepcional para decidir quem seria o novo comandante da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja queria nascer, então, ali daquele momento. Nesse plebiscito interno entre os pastores da denominação, quem perdesse deveria abandonar o barco e seguir outro caminho. Macedo ganhou com a maioria dos votos, e Soares foi derrotado e perdeu a liderança da igreja. Era o R.R. Soares que era o presidente da igreja. Sobrando a ele sair e fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. A questão não foi encerrada até hoje. No livro da biografia do bispo é dito, naquele livro O Bispo, escrita pelo Tavolaro, na página 115, é dito: após a derrota, o próprio Edir Macedo, narrando, Soares não quis permanecer. Nos dias de hoje, Edir, isso tá no livro que foi escrito pelo jornalista da Record, chamado Tavolaro, o bispo. Então ele continua dizendo, Edir e o cunhado pouco se falam. De tempo em tempos, o bispo recebe reclamações de que Soares tenta atrair fiéis da Universal, enviando emissários para divulgar suas doutrinas dentro do próprio templo de Macedo. No livro O Bispo, nesse livro que é da biografia do Edir Macedo, que também é muito interessante, que é escrito pelo Tavolaro, jornalista da Record, é dito que, segundo Edir Macedo, o maior inimigo dele é R.R. Soares. Nesse livro também é dito que teve uma época em que o bispo Edir Macedo tinha tanto medo de seus inimigos, que ele pregava com uma mão no microfone e a outra embaixo do púlpito, no 38, para ele se defender dos seus propícios assassinos, ou futuros assassinos que poderiam surgir na sua própria igreja. Então ele pregava com uma mão no microfone e a outra mão no 38. Quem disse isso foi o próprio Edir Macedo no livro O Bispo. Lá no site do CACP tem um artigo chamado Edir Macedo, o Bispo Armado, e eu cito a fonte do livro, e eu cito essa bibliografia, onde o próprio Edir Macedo fala que pregava armado porque ele tinha medo de ser morto. E na intenção do livro, na ideia da citação, parece que o Edir Macedo era o inimigo dele que queria matá-lo. Pelo menos é o que dá a entender o livro.
Hoje a Igreja Universal do Reino de Deus é uma força que se retroalimenta. Atualmente são aproximadamente 6.000 templos, 12.000 pastores. A IURD já se encontra em 200 países de 4 continentes. A quantidade exata de fiéis é imprecisa. A estatística do IBGE calcula 2 milhões, mas de acordo com a liderança da Universal, o número pode chegar a 8 milhões de fiéis só no Brasil. Um grande volume de negócios também gira em torno da Universal. Construtoras, empresa de táxi aérea, agência de turismo, mídia e consultoria. Eles têm uma mídia só para gerar campanha. Essas campanhas que vocês veem aí na televisão, elas são geradas por uma empresa que trabalha para a igreja e ela até trabalha com estimativa de lucro em cima da campanha estipulada. O balanço não inclui pastores e bispos que fazem funcionar as empresas da IURD, porque muita gente trabalha nessas empresas gratuitamente. Quero aqui começar citando essa palestra com uma frase que se encontra no livro Orixás, Caboclos e Guias, de autoria de Edir Macedo, página 108. Diz Edir Macedo: em muitas de nossas reuniões, efetivamente, vemos um quadro assombroso, uma verdadeira amostra do inferno. Se alguém chegar à igreja no momento em que as pessoas estão sendo libertas, poderá até pensar que está em um centro de macumba, e parece mesmo. Esta frase é de Edir Macedo, aí está a citação do livro. A Igreja Universal do Reino de Deus chegou a um ponto que até o seu próprio líder e fundador diz que a sua semelhança com o centro de macumba é muito grande. Outro dia eu e o presbítero Paulo, nós entrevistávamos aqui em São Paulo um babalorixá do candomblé. Eu até pus o vídeo no site do CACP. E nós estávamos entrevistando ele sobre as heresias, sobre as doutrinas do candomblé. Não entrevistando um demônio, nós estávamos entrevistando um teólogo do candomblé, fazendo um trabalho de pesquisa. E teve um determinado momento que ele reclamou: roubaram as nossas práticas. Eu disse: como assim, meu filho? Ele falou: olha, seu João, o pessoal aí das igrejas evangélicas, como essa Universal, pegaram a nossa prática do sal grosso, pegaram a nossa prática da água ungida, do nosso sabonete do descarrego, das nossas fitas e mandingas, estão usando dentro da igreja, por isso que eles estão crescendo. Nós antigamente, até 1950, crescíamos muito, porque usávamos essas práticas, aí eles trouxeram as práticas para dentro da igreja, e agora os nossos trabalhos de candomblé e umbanda são feitos dentro da igreja evangélica. E sabe que eu tive que concordar com aquele candomblecista? Ele estava correto, porque quando você faz o culto do sal grosso, quando você faz o culto do descarrego, quando você faz o culto da rosa ungida, da espada de São Jorge, pelo amor de Deus, um culto que entrega o cajado de Moisés para expulsar demônio, culto da caneta ungida, pega essa caneta que ela é ungida, você pode assinar o cheque que for, que Deus vai dar poder para esse cheque ser pago. Olha, pega essa caneta ungida, pode fazer a prova que for, que você vai tirar 10, vai passar no concurso. No Mercado Livre tem uma bique ungida sendo vendida por R$30, e tem gente que compra. Isso é o fim do mundo. O senhor já comprou, pastor Joaquim de Andrade, uma bique ungida? Ainda não. O senhor está sem dinheiro. Tá, então o senhor não tem como assinar o cheque para que o banco pague. Se o senhor tivesse a bique ungida, né? Pois é, também não. Tem que pegar. Ok. Esses anjos corruptos, né? Que apaga o nome do SPC. Uma coisa que nós observamos, que eu vou provar para vocês aqui que a Universal é uma seita. Essa aqui é a minha tarefa nessa tarde. Uma das coisas que mostra que o movimento é uma seita é o sectarismo. Ou seja, eles são o dono da verdade. Não é a Bíblia que é a verdade, não é Jesus que é a verdade, é a denominação. E uma coisa que nós observamos nesta igreja
É muito comum nós assistirmos em programa de rádio e TV. Meu amigo, minha amiga, conta aqui, quando você chegou aqui na Universal, como é que foi? Eu cheguei aqui e a Universal mudou a minha vida. Eu cheguei aqui e a Universal transformou minha vida e hoje eu tenho 2 casas na praia, 2 carros zeros e 5 empresas. Eu não sei como é que a pessoa consegue isso. Porque o Deus da Bíblia abençoa quem trabalha. O Deus da Bíblia não faz mágica. O Deus da Bíblia não age assim. Outra coisa, nem todo mundo no reino de Deus vai ser rico. Vai ter as pessoas que vão ter capacidade de ficar rica e vai ter pobres. E tanto pobres como ricos vão ser felizes em Cristo Jesus e vão morar no céu. Isso que é importante. Porque para Deus, irmãos, não é a quantidade do que nós temos que nos faz feliz. O que nos faz feliz é termos Jesus no coração. Com Jesus no coração, meu amigo, você pode ser frentista de posto de gasolina, gerente de banco ou um magnata do petróleo. Se você tiver Jesus no coração, você vai ser feliz. É capaz do irmão que trabalha no posto de gasolina ser mais feliz do que o magnata do petróleo. Porque a felicidade, ela chama-se Jesus Cristo. Ela é a nossa felicidade. A palavra de Deus fala em Atos 4,12, em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Então a salvação está em Jesus Cristo. A salvação não está em igreja nenhuma, ela é pregada através da igreja, mas a salvação está em Cristo Jesus. A Universal peca no sectarismo. Uma outra prática muito decorrente dentro da Igreja Universal é a conversa com demônios. Um diálogo com demônios. Fica aquela conversa. Tem um tal de Duque aí também, de uma outra denominação religiosa. Ele faz desafio com o demônio. Como se o ser humano tivesse algum poder por si só contra o demônio. Nós sabemos muito bem que a nossa autoridade não vem de nós mesmos. Imagine vocês numa rodovia federal, aquela mocinha da guarda federal, ela entra na frente de uma Scania de toneladas e faz assim com o dedo, dá o sinal com a mão. Imediatamente o motorista da Scania puxa o freio de mão, põe o pé no freio, dá uma travada na Scania, joga para o acostamento e para. O que parou aquela Scania? Foi o poder da guarda federal? Foi o poder daquela moça, foi a força dela, do pensamento dela, que parou aquela Scania? Não. O que fez aquele homem parar, aquele motorista parar aquela Scania, é a autoridade que está por trás daquela policial. É o poder do Estado que está por trás dela, ela representa alguém, por isso ele teve que parar. Porque se ele quisesse passar por cima dela, ele passaria. Ele não passou por causa da autoridade em que ele está investida. E quando o diabo olha para nós, ele não nos vê. Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E por isso ele sai. Nós não somos poderosos, mas nós somos filhos do Todo-Poderoso. E Judas deixa muito claro isso na sua epístola, que homens loucos desafiam as trevas sem sabedoria, se igualando às trevas como nuvens sem águas. Por quê? Porque não entendem os poderes que estão enfrentando. Olha o que ele fala em Orixás, Caboclos e Guias, página 48. Costumamos mandar os demônios ficarem de joelhos, de castigo, baterem a cabeça, andarem de costa, olharem para a parede, etc. Gente, olha que maldade que é feito não com o demônio, mas com a pessoa. Imagine a pessoa, vamos partir do princípio que aquela pessoa realmente esteja possessa. Por que mandar a pessoa ajoelhar? Quem que você está castigando? É o demônio que você está castigando? Quem está se arrastando no chão? É a pessoa. E a vergonha que essa pessoa passa, às vezes ao vivo na televisão, ela é humilhada, no domingo e na segunda-feira, ela tem que trabalhar, coitadinha. Capaz do patrão até mandar ela embora. Você é louca, ficou possessa na igreja, vai procurar outro serviço.
Conversar com demônio é pior que conversar com cavalo. Que isso? Nós não temos que conversar com demônio. Nós, crentes em Jesus, conversamos com o Espírito de Deus. Vou conjurar o demônio para dizer a verdade. Vocês viram aquele vídeo que o Edir Macedo expulsa o demônio do Valdemiro Santiago, da mulher? Vocês viram? A maioria não viram. Vai lá no site do CACP, vídeos no YouTube do CACP, entra lá, Edir Macedo chega no demônio e fala assim: quem é você? Aí a mulher endemoniada fala assim: eu sou o Valdemiro. Vocês não viram isso? Vocês não viram isso? Meu Deus, é que o tempo não permite, então eu mostrava. O demônio, aí o Edir Macedo falou assim: ó, ele é o pai da mentira, mas agora está dizendo a verdade. Vocês não viram isso? Vai no site, eu vou mostrar para vocês, ó, vocês entrem só um minutinho, vocês entrem no site do CACP, não vai dar tempo de mostrar, mas vocês vão entrar aqui no site do CACP, esse é o site do CACP, mais de 1 milhão de acessos por mês. Você entra no site, aqui ó, vídeos, tá vendo aqui? Aqui ó, esse vídeo aqui ó, demônio fala ao Bispo Macedo que Valdemiro é servo do diabo, tá aqui ó, nesse vídeo aqui ó, você pode clicar aqui depois, e você vê esse vídeo aqui, aonde ele fala isso, tá bom? Não, abriu errado aqui. Depois você clica lá, Valdemiro, o demônio fala que Valdemiro é servo do diabo, ele fala que está possuído pelo espírito do demônio do Valdemiro, tá? Então, é verdade, tá aqui o vídeo, depois você acessa lá, dá uma olhadinha lá que você vai ver que eu estou dizendo a verdade, tá bom? Mas nós não falamos com o demônio, nós simplesmente mandamos o demônio sair em nome de Jesus. Invocação a demônios. Eu acho muito interessante que eles colocam uma música fúnebre. Quem já foi na Universal aqui? Quem não foi talvez não saiba. Eles põem uma música fúnebre e começam a chamar Exu Tranca-Rua, Exu Pombagira, sai lá da encruzilhada e vem aqui, manifesta aqui. Já viram esse tipo de coisa? Como é que chama o Exu dentro da igreja? Só pode ser centro de macumba mesmo. Não se chama esse tipo de coisa dentro da igreja. Olha o Salmo 16, versículo 4. Aqueles que escolhem a outros deuses terão suas dores multiplicadas. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei nos meus lábios os seus nomes. Nós não temos que ficar dando glória para demônio. A Bíblia não fala o nome do demônio, fala que é demônio e pronto. Para que ficar falando o nome de demônio? Olha aí, ó, livro Orixás, Caboclos e Guia, página 43, 48 e 109. Ao fazermos orações em favor daqueles que nos procuram, ordenamos que as entidades malignas abandonem seus esconderijos e venham até o lugar onde estamos. Em obediência à ordem, imediatamente se manifestam. Porque há necessidade de fazer isso? Para expulsá-los. Conversamos com eles e lhes damos ordens. O que é isso? Onde está isso na Bíblia, irmãos? João 8,32. Conhecereis? E a verdade? João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que nós precisamos de chamar demônio? E tem gente que acha isso normal. Tem irmão que fala assim, isso é o poder de Deus. Não, isso é o engano das trevas. Não é poder de Deus. Outro dia um irmão perguntou assim para mim, tua igreja tem demônio? Eu falei, não, ela só tem anjo e a glória de Deus. Qual a minha igreja tem demônio? Quem é que quer frequentar uma igreja de demônios? A Bíblia fala em 1 Coríntios 11, que na hora do culto há a presença dos anjos. Há a presença do Espírito Santo. Jesus está no meio da igreja. Para que eu vou querer ver demônio? Não tem sentido, irmãos. Uma outra doutrina que é ensinada pela Igreja Universal está no livro Orixás, Caboclos e Guias e Deuses, páginas 101 e 104. Possessão de crentes. Ele diz assim, no capítulo Possessão de crentes: este capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas,
como se fossem macumbeiras ao receberem a oração da fé. Primeiro, ele desonra as demais igrejas evangélicas. Segundo, ele desonra a Bíblia Sagrada por dizer que crentes verdadeiros podem ficar possessos. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Mas o crente verdadeiro é santuário do Espírito Santo. Olha o que diz a palavra. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. O teu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Crente verdadeiro não fica possesso. Talvez um apóstata, mas um crente verdadeiro não. Aonde a luz está, as trevas não ficam. Confiança em amuletos. Diz o livro Orixás, Guias e Caboclos, Deuses e Demônios, na página 93. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou citando literatura do Edir Macedo. Diz ele: o diabo, confundindo as pessoas, olha que interessante isso, age com misticismos, em rituais e com oferendas que exige. Costuma usar o número 7, usado por Deus na Bíblia, 7 charutos, 7 galinhas. Pede trabalhos e 7 encruzilhadas durante 7 dias. Usam flores, cachaça, animais, velas, alimentos. O que a Universal faz? Ele está criticando a macumba. E o que a Universal faz? Faz campanha de 7 dias? Faz campanha do sal grosso? Faz campanha do descarrego? Então o Edir Macedo está dizendo que isso aqui é uma mandinga do diabo, e ele mesmo faz na igreja dele. E ele mesmo faz. Em 1994, um irmão de um carro muito elegante me chamou até ele, no meio da cidade. E eu fui ao encontro do irmão. Ele parou o carro do meu lado, passou a mão atrás do banco e pegou uma vuvuzela. Sabe vuvuzela? Olhou no meu rosto e fez assim, pam! Aí tirou da boca e falou, você sentiu? Eu falei, sentiu o quê? Ele falou, o poder. Eu falei, irmão, assim, além do desconforto que eu senti no meu ouvido, eu não senti poder nenhum. A tua igreja está dizendo que isso tem poder e está dando isso aí lá. Isso é bobeira, meu irmão. E abri a Bíblia e mostrei para ele. Aí ele, um tanto constrangido, olhou para mim e falou assim, dano não, paguei $100. Você imagina pagar R$380 de uma vuvuzela? É a vuvuzela mais cara do planeta. Lá em João, irmãos, no capítulo 20, o Senhor Jesus fala para Tomé e fala para nós, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê em mim. Nós não precisamos de objetos para crer em Deus. A nossa fé é uma fé viva, invisível e real no Deus Todo-Poderoso. Maldições hereditárias, o pastor Joaquim de Andrade vai falar disso daqui a um pouco. Eu só quero citar Gálatas 3,13, que está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição por nós. Jesus já se fez maldição por nós. Então a Igreja Universal, ela faz quebra de maldição hereditária. Absurdo. Romanos 8 fala, nenhuma condenação há para nós, irmãos, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Prossigo. Quero passar um vídeo rápido aqui do Daodesse. Eu deixei aqui já salvo. Por favor, eu queria que o pessoal da sonoplastia desse para mim bastante som aí no áudio. Eu vou soltar aqui, ok? Você tem que chegar e se impor. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ô, dá,
obedece. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde você está abrindo o É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Eu sei agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Oh, Deus, essa palavra, então joga no fora isso aqui. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, peguei a Bíblia. Jogou nos Estados Unidos? No chão, assim, na televisão também. Então isso chama atenção. Pô, esse aí, esse aí tá assim, fica com Deus mesmo. Esse aí, cuidado, hein? Aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, então tem aqueles que são tradicionais, esse é um falso profeta, esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu tô cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não aconteceu nada na minha vida, então esse vai ficar do nosso lado, esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, põe tudo lá. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na raça. Tem que ser no peito na raça. Porque o povo quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre, né? Exatamente. O padre é só humilde, não dá nada, não oferece o nada. O padre daquela maneira assim, então... Nós vamos lá, isso mesmo, e botar pra quebrar, e vira cambalhota, faz... Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é? Então, Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha sair água? E tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Então Deus ficou chateado, porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter um cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Agora é só você usar o seu cajado. 10 mil, 3 mil. Irmãos, isso aqui é o suprassumo da blasfêmia. Não é só uma blasfêmia. É o suprassumo da blasfêmia. Vocês estão percebendo o que ele fez aqui? Não é só o dá ou desce que é o problema. Ele zomba de Moisés, da pedra, do cajado. Ele fala, saiu água nada. Você pode ter o cajado de Moisés, 10 mil. Esse vídeo é público. Já tem mais de 20 anos esse vídeo. Será que esse povo está doido ou está cego pelo diabo? Meu Deus! Que cegueira é essa? Quem é que não vê que esse homem é um falso profeta, é um anticristo, que esse homem tem compromisso com o mal e não com Deus? Que medo é esse que temos desse falso profeta? Profeta de Baal? Meu Deus! Alguém tem que se levantar e clamar, porque senão as pedras clamarão. Ele deveria estar no lugar que ele sempre participou por algum tempo, que é a cadeia. Meu Deus. Uma coisa que nós observamos lá é o rebatismo. Uma coisa muito comum que eles fazem, a gente vê aquela multidão de gente batizando, mas na verdade eles praticam o rebatismo. Eles entendem que toda vez que a pessoa está fraca na fé, ela cometeu algum pecado, deu uma desviadinha, então volta para a igreja, eles praticam o rebatismo. Efésios capítulo 4, verso 4 a 6 diz assim,
há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amém? O batismo é um só. Quantas vezes Jesus morreu por nós? Uma vez. Quantas vezes somos batizados? Uma vez. Batismo de recomunhão, batismo de reforço. O que é isso? Para que o senhor já foi batizado? Qual é a diferença do H2O do Rio Jordão com o H2O do Brasil? É capaz da nossa água ser melhor que a deles. Pois é, isso é uma outra idolatria que muitos crentes praticam, pastor Natanael Filho. Muitos irmãos ficam emocionados. Você vai apenas tomar um banho, viu, irmão? Você quer tomar um banho no Rio Jordão? Não tem problema, pode tomar, o Rio Jordão está lá para isso. Eu só acho que as águas de Ibirá, lá próximo de São José do Rio Preto, são muito melhores. É as melhores águas do mundo. Se você quiser ir lá, vai trazer turismo para a nossa região, riqueza para a nossa região, e você ainda vai usar uma água muito melhor. E eu posso até te batizar de novo lá, te jogo na piscina. Porque agora tem o batismo tobogã. Já viu o batismo tobogã? Põe o cara lá em cima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e joga. O cara, pum. Vocês viram isso? Batismo tobogã. Está virando um negócio, irmãos. Irmãos, isso aí, uma coisa, pastor Natanael Rinaldi, que nós precisamos ter, não é que a gente vai ser sisudo, mas a gente tem que ter respeito, sacralidade com as coisas de Deus. Quando a gente começa um culto aqui nesse templo, esse templo para de ser um barracão, para de ser um prédio, para de ser uma construção, para de ser um edifício, para de ser apenas um local onde abriga pessoas, e esse lugar se torna um centro de adoração e o lugar da casa de Deus, onde Deus recebe a glorificação do seu povo. Nós não achamos que Deus habita no templo, mas quando estamos aqui numa sagrada reunião, a reunião é santa. Isso é preciso ser mantido. Batismo é uma atitude santa, ceia é uma atitude santa, culto é uma atitude santa. Tem que ter respeito, tem que ter reverência. O que Deus falou para Moisés quando a sarça estava pegando fogo? Tira, porque o lugar que você pisa era a montanha que era santa. O que era santo? A presença de Deus. E agora aqui uma das coisas mais graves. Frase de Edir Macedo: sou a favor do direito de escolha da mulher. Sou a favor do aborto, sim. A Bíblia também é. Eu adoro falar de aborto. Quer dizer, planejamento familiar. Eu tenho aqui o vídeo, para os irmãos não acharem que eu estou inventando a frase. Dá som aí, meu filho. Olha aqui. Ele vai cometer um ato falho. Olha o que ele fala. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é? Eu vou repetir. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. E aí ele vai falar que toda a miséria que existe no mundo é porque o aborto não é regulamentado no Brasil e nos países pobres. Porque se tivesse aborto não tinha miséria, não tinha fome, não tinha traficante, não tinha drogado, e etc, etc, etc. Como é que pode um pastor evangélico, tecnicamente, teoricamente, um bispo cristão, defender o aborto? Irmãos, o Edir Macedo usa o texto para defender o aborto de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler na Bíblia Viva, que é uma versão mais simples da Bíblia, desse texto. Presta atenção no que o texto está dizendo. Veja como esse homem não tem bagagem teológica nenhuma. Mesmo que um homem tenha 100 filhos e filhas, mesmo que viva muitos anos,
Se não aproveitou do que ganhou, nem deixou dinheiro suficiente para que seus filhos lhe deem um enterro decente, acho que teria sido melhor para esse homem ter nascido morto. É isso que o texto está dizendo. Primeiro que o texto é um texto poético, é um texto reflexivo. Ele está dizendo o seguinte, se você é uma pessoa que viveu sem produzir nada nessa vida, seria melhor você nem ter nascido. É isso que o texto está falando. É isso que o autor de Eclesiastes, que Salomão está dizendo. Mas não há nada nesse texto que defenda o aborto. Absolutamente nada. E ele usa esse texto. Diz que esse texto dá base para o aborto. Irmão, quem defende o aborto é genocida. Quem defende aborto é assassino. Quem defende aborto é anticristo. Quem defende aborto tem parte com o diabo. O aborto é um sacrilégio. Qual é a diferença de matar pessoas na câmara de gás ou matar pessoas no útero de uma mulher? Genocídio. Tem até um meme, é meme que fala? No Facebook, que é assim, o cara pega uma bactéria e coloca do lado e diz assim, cientistas estão dizendo que se achar uma bactéria em Marte, é vida. Aí o cara pega um feto de 3 semanas e coloca do lado. Mas para outros cientistas, esse feto não é vida. Porque agora inventaram uma prática muito boa no Brasil. O feto só é vida depois de 4 meses. Não, de 4 semanas, perdão. Falei equivocadamente. Depois de 4 semanas, quando o cérebro, o sistema cerebral está sendo quase concluído. Então, a vida só é vida depois de 4 semanas. A ciência sempre disse, pelo menos até pouco tempo atrás, que quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali há uma vida. Nós precisamos acordar para isso, irmãos. Um homem de Deus não defende aborto, mas sim um falso profeta. Escândalos. Jesus, porém, disse, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalos, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Eu tenho recorte de jornais lá em casa. Quando a Rede Record foi comprada por 450 milhões, se eu não estou enganado o valor, está no livro O Bispo, e eu tenho recorte de jornais do valor. O jornal conta, e o próprio texto conta, que as obreiras da Igreja Universal vinham com dinheiro nas suas roupas íntimas para passar na alfândega para entrar dentro do Brasil, para pagar a emissora. Quando a Rede Record foi inaugurada, a TV digital, o Lula estava do lado do Edir Macedo. Aí eu escrevi um artigo. O dinheiro da calcinha das irmãs se encontra com o dinheiro da cueca dos políticos. Eu botei na internet o artigo. Porque ali estavam 2 corruptos. E o Edir Macedo fala na biografia dele, O Bispo, do Tavolaro, que foi escrito ali pelo assessor dele da Rede Record, que ele comprou a emissora e colocou 90% no nome dele. E aí os irmãos vão falar assim, puxa vida, pastor, ele só pôs 10% no nome da igreja? Negativo. Os outros 10% ele pôs no nome da mulher dele. Mas que absurdo, irmãos. Pega o dinheiro da igreja, compra a emissora de TV e põe no nome dele. E hoje os irmãos, se quiser usar programa da emissora, tem que pagar como qualquer um. Meu Deus. Conclusão. Minha conclusão é que a IURD não é uma igreja protestante ou evangélica, por não ter nenhuma relação teológica, confessional ou ética com qualquer das expressões da reforma protestante, mas se constitui em uma seita pseudo-cristã. E aí vem aquela pergunta derradeira:
e os milagres que lá acontecem, e as conversões que lá acontecem, e as coisas boas que tecnicamente lá acontecem. Vamos ler Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Nem todo a que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Presta atenção. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto se aplica a igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, porque o compromisso deles não é com a verdade, não é com a palavra de Deus, mas sim com o seu próprio estômago, com o seu próprio umbigo. E Deus cobrará desses falsos profetas todo o mal que eles têm feito para a igreja. Pastor João Flávio, o senhor não ama os irmãos? Claro que eu amo. Eu tenho pena das pessoas que estão perdidas dentro dessa igreja. Eu tenho pena das pessoas que estão ali perambulando como almas vagando. E é por isso que nós vamos orar. Amém? Curve sua cabeça. Querido e eterno Deus, nesta tarde nós queremos interceder, ó Pai, pelas vidas que estão engodadas, enredadas no engano, na mentira, na heresia. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, que haja graça libertadora sobre eles e que o Senhor os abençoe. Que haja, Senhor, revelação da Tua palavra, que haja entendimento da Tua verdade e que eles possam ser livres desse mal, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho mais 15 minutos? Só mais 5? Eu queria dar 2 perguntas, tempo para 2 perguntas, por favor. Mas eu vou, ok, fica de pé e faz a pergunta, por favor. Aqui primeiro. Bom, você então está fazendo uma pergunta que tem a ver com aborto. O estupro já foi um crime, e o aborto será um segundo crime. Então você tem que cometer um crime só. Já foi cometido o estupro. Então abortar essa criança que não tem nada a ver com isso, seria um segundo crime. Minha opinião, sou contra ao aborto, mesmo de uma mulher estuprada, porque a criança não tem culpa. Agora, se essa criança for amada, pode se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, para ser usada para a glória de Deus. Amém? Respondi a sua pergunta? Lá atrás, faça a pergunta que eu repito ela aqui no microfone. É uma intriga de farinha do mesmo saco. A intriga entre a IURD e a Universal é farinha do mesmo saco. São gente do mesmo quilate. São indivíduos no ostracismo do caráter. Os dois são farinha do mesmo saco. Aquele Duque também é farinha do mesmo saco. É tudo. Pois não, irmã? A pergunta da irmã foi: há caráter em pastores da IURD? Eu acredito que há pastores lá que realmente têm até caráter e até acreditam na mentira do bispo. São pessoas que estão lá, os pastores, o baixo clero que a gente fala, são pastores que acreditam naquilo. Eu acho que há muitos homens honestos ali que estão sofrendo com tudo isso que acontece. Eu acho que há muita gente honesta dentro da Igreja Universal. E se elas estão me ouvindo agora, que elas saiam da Igreja Universal e venham para Cristo e libertem-se desse mal. Só isso. Outra coisa, irmãos, a Universal não tem vergonha de entrar dentro da sua igreja e evangelizar o membro da sua igreja. Quantas vezes eles entraram dentro da minha igreja e entregaram a Folha Universal dentro da minha igreja?
Pergunta se eu não saí correndo atrás deles. Opa. Foram entregar na escola, pastor Natanael Rinaldi Filho, após a escola bíblica dominical, eles foram entregar a folha para os membros da nossa igreja e convidar os membros da nossa igreja para frequentar a igreja que tem poder, que é a deles. Por isso, meu irmão, quando você encontrar uma pessoa da Universal, não tenha medo, convide ela para aceitar Jesus e vir visitar a tua igreja. Pode evangelizar. Vai na porta da Universal e entrega folhetos, pode ir lá. É igual ir na porta do Salão do Reino, da Igreja Adventista, pode ir lá entregar folheto que precisa ser evangelizados. Tá? Uma última então, tá? Fica de pé, filho. Tá, você quer saber da pessoa que é batizada na Universal. Muito bem, você conversa com a pessoa, minha opinião. Se ela entender que fez um batismo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles fazem esse batismo lá, tudo bem. Mas se ela sentir que foi induzida, que não está legal, batiza de novo. Se ela vem para mim, eu batizo lá de novo. Tá? Porque batismo de seita não vale. Tá certo? Então se ela vem, eu converso comigo, eu explico, ela conversa comigo, eu explico para ela que ela estava envolvida numa seita, por que a Igreja Universal não é bíblica, não é cristã, e eu convido ela para o novo batismo. Porque já que o primeiro não valeu, tá? Eu sou batista, filho, eu gosto de batizar, que você não imagina, né? Batismo é comigo mesmo. Amém, amados? Queridos, eu vou terminar dizendo o seguinte, vou te dar um presente. Está lá na saída, você pode pegar uma revistinha dessa de presente. Vigiai, Catolicismo Romano. Eu vou dar uma para cada um, irmão. Se sobrar é sua, tá bom, pastor? Então, Catolicismo Romano. É uma revistinha que nós fizemos para evangelizar católicos. Quando o Papa esteve no Brasil, nós entregamos 10 mil revistas de graça. E veja que não é qualquer folheto não, é um folheto bonito, papel cochê. O católico pega isso aqui e fala, ai minha santinha, não rasga. Aí ele leva para casa. Ele leva para casa. E aqui está a verdade. Está a verdade. Você acha que ele vai rasgar a foto do Papa? Aqui. Ele não rasga. Está vendo? Ele leva para casa. E a ideia é que ele leva para casa. Nós fizemos dessa aqui primeiro da Testemunha de Jeová. Foi um sucesso. Foi tão sucesso que até a Cesaro Lange, a Sociedade Torre de Vigília, nos processou por isso. Que bênção! Que bênção! E nós ganhamos o processo, graças a Deus. Ganhamos, porque não tinha como eles pedir indenização, pastor Natanael. Era distribuição gratuita. Não era vendida. Não estávamos ganhando nada com esse folheto. É de graça. De graça não recebemos, mas de graça nós damos. Porque Deus é fiel. Agora eu vou fazer uma promoção, depois eu passo a palavra para o nosso pastor. E aí pode ser promoção para a mocinha, para o rapaz, para o jovem. Esse livro do Calvinismo Recalcitrante, alguns irmãos pediram, então eu mandei vir com o Paulo, tá, pastor Natanael? O Paulo trouxe, tem alguns lá. Custa R$20. O Desmascarando a Idolatria, que o presbítero Paulo escreveu, muito bom, custa 25. O Islã tem influências nos atos terroristas, custa acho que 15 ou 19. O total dá mais de R$60. E eu vou fazer os 3 livros por R$40. Meu amigo, minha amiga, você precisa comprar o meu livro. Mas não tem unção nesse livro, meu irmão. Não adianta você levar para casa, botar na cabeça. Eu até pensei em botar um vidrinho de óleo em cada livro para vender, sabe? Que eu acho que ia vender mais, né? Óleo do descarrego, junto com o livrinho assim do lado, né? Aí os irmãos comprariam. Porque crente gosta de macumba, né? Gosta de uma macumba. Não é verdade? Uma vez eu fui numa igreja, eu termino contando essa. Eu estou lá na igreja vendendo os meus livros, o pastor deixou, e aí veio um pastor das Divinas Revelações lá no culto. E a minha mulher já começou, fica quieto, o pastor deixou você vir aqui, fica quieto, não fala nada. E a minha mulher eu digo que eu sou arminiano, mas lá em casa eu não tenho livre-arbítrio, quem manda é minha mulher. E aí, eu lembro que a Armando, que é a assessora do pastor, colocou, do bispo lá que veio pregar, colocou óleo branco, óleo amarelo, óleo vermelho.
Então o óleo, aí eu fui perguntar, para que servem esses óleos? Ele falou, pastor, o óleo amarelo é da prosperidade, o óleo vermelho é da cura divina, e o óleo branco é da libertação. Eu falei, nossa, e quanto custa? Custava tipo assim, R$50 os 3 vidrinhos. Aí eu falei, se eu levar aqui e trocar, usar o branco para a cura divina, o amarelo para a libertação, funciona, irmã? Ela falou, não funciona não. Aqui é assim, irmão, está aqui a receitinha que vai junto com o óleo. Tem que usar durante 7 dias e com a especificidade que você precisa. Porque se é prosperidade tem que ser o amarelo, se é libertação é o branco e se é a cura divina é o vermelho. Tá bom, irmã. E eu lá com meus livrinhos. Irmão, terminou o culto. Tinha mais de 500 vidrinhos de óleo. Não sobrou nenhum para quem quis. E eu vendi 2 livrinhos. Pensei comigo, vou botar um vidrinho de óleo na capa dos meus livros, né? Para ver se o irmão leva. Mas sabe o que é vender? Tinha umas 200 pessoas no culto. Vendeu 500 vidrinhos de óleos. E eu vendi 2 livrinhos. Então, meu irmão, me ajuda o seminário do CACP. Eu costumo dizer para os irmãos que o CACP, ele tem uma estrutura hoje, e todo mês eu tenho que virar um tanto de dinheiro para pagar as quantidades, os valores. Já pensei até ver se o presbítero Paulo queria ofertar o rim dele, mas ele não quer. Mas a gente vive pela fé, é fé. Manter a obra de Deus, fazer a apologética hoje é pela fé. Então, se os irmãos puderem nos ajudar, e nós ainda vamos presenteá-lo com essa revista Vigiai. Muito obrigado, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.